Oi, tudo bem? Meu nome é Frei Joaquim, este é o canal Herdeiros de Homero e hoje quero falar de um outro livro do Guimarães Rosa que amo demais, Sagarana. Eu tenho essa edição aqui da Livraria José Olímpio Editora. Tem ilustrações do Poti, essa edição é de 1976. Então, assim, eu gosto muito dessa edição. Claro, eu já falei as ilustrações e por estar bem próximo daquilo que o Guimarães Rosa queria, né? A ilustração do Poti era de fundamental importância para ele como artista, né, para o Guimarães Rosa. Eu tenho essa edição aqui também, é uma edição comemorativa da Nova Fronteira. Essa edição aqui é comemorativa de 60 anos, 1946 a 2006. 40 anos do Sagarana, este primeiro livro do Guimarães Rosa. Livro de contos, gosto demais desse livro. Antes de falar um pouco dos contos deste livro, eu quero trazer aqui o contexto de como esse livro foi publicado, as polêmicas em torno do livro. Aqui nesta obra, Coleção Fortuna Crítica, direção do Afrânio Coutinho, Guimarães Rosa, seleção de textos, então, do Coutinho, do Eduardo de Faria Coutinho, nós temos vários artigos sobre a obra de Guimarães Rosa. E aqui, um dos primeiros artigos, é o primeiro, na verdade, são depoimentos, é do Renard Pérez. Ele vai falar de como esse livro surgiu. Então é interessante essa história. Em 1937, olha, 37, levado pela saudade da terra, Guimarães Rosa escreve os contos que iriam formar o futuro Sagarana. Então o Guimarães tinha esse projeto aí, né, de escrever contos que retomassem a vida mineira, né, as Minas Gerais. Ele já tinha escrito aquele livro de poemas, o Magma, que ficou inédito. Ele foi para o conto e escreveu um livro chamado Contos, que é o futuro Sagarana. E onde, num estilo vigoroso, ele descreve a paisagem mineira, com toda a sua beleza selvagem, a vida das fazendas, dos vaqueiros e também dos criadores de gado. Histórias da gente simples, vividas ou imaginadas. Um mundo em que passara a infância e a mocidade. Transpunha também para o livro a linguagem rica e pitoresca daquela gente, registrando regionalismos, muitos deles até então não utilizados em literatura. Então isso é em 37. E lembrando aí que em 36 ele lança o Magma, que é o livro de poemas. Voltando então, só para a gente ter uma ideia, né? Esse livro, Magma, com o qual ele concorre ao Prêmio da Poesia de Academia Brasileira de Letras. Embora esse livro, Magma, saísse vitorioso, o escritor não publica a obra. Não, Guilherme de Almeida que vai falar isso, né? Que esse livro aqui em 36 saiu vitorioso. Aí Guimarães desiste, vamos dizer assim, não é que desiste, né? Não publica mais poesia. Em 37, então, ele escreve um livro chamado Contos, que será o futuro Sagarana, trazendo tudo isso que eu já falei, né? A riqueza da linguagem das Minas Gerais, a vida do povo simples, que ele resgata, né? Esse gosto aí de trazer a vida sertaneja, né, de Minas Gerais para a obra Contos, que será o Sagarana. Ele levou 7 meses para escrever esta obra. 7 meses de exaltação, de deslumbramento, como ele dizia. Em dezembro de 37, olha aí que tá as questões, né? Ele resolve concorrer com este livro de contos ao prêmio Humberto de Campos, instituído àquela altura pela editora José Olímpio. Então, assim, o nome primeiro não era Sagarana, que vem da terminologia nórdica, né? As sagas, as histórias.
Ele queria ganhar o concurso, mas desejava, sobretudo, saber do valor do trabalho, né? Se esses contos tinham algum valor. Não conhecia ninguém na área literária, ele era um desconhecido na literatura, e a opinião da comissão julgadora era um meio de tomar o próprio pulso. Então ele leva esses contos para ver o que o pessoal vai falar. Em 1938, em maio do ano seguinte, né, ele foi nomeado cônsul adjunto em Hamburgo. Ele tinha prestado concurso para o Itamaraty e agora ele vai para Hamburgo, na Alemanha, em plena aí, início da Segunda Guerra Mundial, né? E ele vai seguir então para a Europa. Ele deixa o livro aí, nesse livro de contos, para serem julgados pelas pessoas aí do prêmio, pelos escritores pelo prêmio Humberto de Campos. Ele queria saber se o seu livro de contos era bom, né? E aí, na Europa, ele está quando recebe a notícia de que o livro Maria Perigosa, do escritor Luiz Jardim, foi quem ganhara o prêmio, e não o livro Contos. Haviam sido 58 os livros concorrentes. E o livro de Rosa, chamado Contos, que usara o pseudônimo de Viator, tinha perdido por um voto. Viator significa viajante. Então, assim, os escritores ficaram se perguntando, né? Quem é esse escritor chamado Viator? E ele perde para o Luiz Jardim por um voto apenas. Agora, gente, em 1942, quando o Brasil rompe com a Alemanha, o Guimarães Rosa, ele é internado, ele é preso, vamos dizer assim, né, refém, em Baden-Baden, junto com outras pessoas, do dia 28, é, é, 28 do 1. Então eles ficam reféns ali, nessa cidade de Baden-Baden. Ele, o Cícero Dias, o Ciro dos Anjos, não, o Ciro de Freitas e outros. Aproxima-se de Cícero Dias, com quem faz amizade e com quem acaba, assim, mostra, né, os originais da obra. O pintor, então, gosta dos contos e anima Rosa a publicá-lo. Então, assim, esse confronto, né, é interessante. Será o Graciliano Ramos que trará o voto de desempate. E ele vota, então, o Graciliano no livro do Luiz Jardim. Depois ele vai conhecer o Graciliano, ele vai se tornar o Guimarães Rosa, escritor, e etc. Mas tem algumas coisas aqui, olha. Quando o livro sai, em 1946, pela editora Universal, com extraordinário sucesso, aí o livro Sagarana, não mais contos, porque o Guimarães vai tirar alguns contos desse livro. Isso ele vai mostrar aqui numa carta muito interessante ao João Condé. Então, ele recebe o prêmio da Sociedade Felipe de Oliveira e é aclamado como uma das mais importantes obras de ficção surgidas no Brasil naqueles últimos anos. Então veja, ele escreve, ele publica, quer dizer, ele leva o livro chamado Contos, que será o futuro Sagarana, para ser apreciado aí no prêmio Humberto de Campos. Ele perde por um voto para o Luiz Jardim, para o livro do Luiz Jardim, e só em 46 é que o Guimarães vai publicar esse livro com este nome, Sagarana. Ele vai retirar também alguns contos daqui. Então esse livro é composto por 9 contos. Depois eu falo mais dessa questão. Que a filha dele, né, a Vilma Guimarães Rosa, nesse livro Relembramentos, João Guimarães Rosa, meu pai, ela também fala dessa situação. Então aqui esse livro foi um presente da minha amiga Albertina, lá de São Paulo, já faleceu inclusive. E depois eu leio o que ela fala aqui. Então vamos lá. Quais são os contos deste livro, né? São 9 contos, como eu falei. O primeiro, ele é um conto muito conhecido. É o Burrinho Pedrez. E o conto começa assim, olha. Era um burrinho pedrez, miúdo e resignado, vindo de passatempo, Conceição do Cerro, ou não sei onde no sertão. Chamava-se Sete de Ouros, e já fora tão bom
como outro não existiu e nem pode haver igual. Então veja o ritmo, né? Era um burrinho pedrez, miúdo e resignado, vindo de passatempo, como se o burrinho já estivesse andando diante de nós. A história de um burrinho chamado também Sete de Ouros, né? Chamava-se Sete de Ouros. Ninguém queria esse burrinho assim, viajar nesse burrinho. É a história de tropeiros que vão levar uma boiada de uma fazenda para outra e ninguém quer escolher o burrinho para viajar. Daí eles vão, até que enfim alguém escolhe, ele fica por último, e eles levam a boiada, resumindo muito por cima, gente, que eu vou trazendo os contos pro canal. Eles levam a boiada e na volta, eles vão para um boteco, bebem, os tropeiros, né? Bebem e tem uma enchente, o rio alaga e os cavaleiros, todo mundo quase se afoga. Só não morre quem está em cima do burrinho e quem segura no rabo do burrinho. O burrinho salva esses dois, né? Essa história, então, parece que é uma história conhecida, né? Eles não deram nada para aquele burrinho. Foi o burrinho pedrez que salvou, né? Aqueles dois homens da enchente. Os outros morreram todos. Interessante que a gente entra na cabeça do burrinho. Ele é um personagem muito importante aqui nesta obra. A segunda história é a volta do marido pródigo, ou traços biográficos de Lalino Salatiel. Construção de uma estrada de ferro em que um homem, Lalino Salatiel, né, tipo um malandro, né, vai contar as suas histórias e vai causar muita confusão no lugar, né, um malandro. Muito legal também. Sarapalha é o terceiro conto, a história de dois idosos que sobram num arraial perto de uma aldeia em que a lepra, né, uma peste se espalhou, sobram só os dois, uma febre terçã. Eles estão sentados à beira da casa relembrando o passado, até que um deles faz uma confissão assim que muda totalmente a história, né? A convivência dos dois que sobraram neste lugar. Duelo, dois homens que se colocam para duelar e nunca se encontram. Passam a vida inteira um à procura do outro para fazer o duelo. É muito interessante, né, como o João Guimarães Rosa traz essas coisas. Minha Gente, a história de um rapaz que vai para uma fazenda do tio Emílio, né? Olha que interessante, eu leio o comecinho. Quando vim nessa viagem, ficar uns tempos na fazenda do meu tio Emílio não era a primeira vez. Já sabia que das moitas de beira de estrada trafegam para a roupa da gente umas bolas de centenas de carrapatinhos, de dispersão rápida, picadas mil malditas e difícil catação. São coisas de Minas, olha. Que a fruta mal madura da cagaiteira, comida com sol quente, tonteia como cachaça. Que não valia a pena pedir e nem querer tomar beijos às primas. Que uma cilha bem apertada poupa de sabor na caminhada. Que parar à sombra da aroeirinha ia ficar com o corpo empipocado de coceira vermelha. Isso aqui eu ouvi falar já. Que quando um cavalo começa a parecer mais comprido, é que o arreio está saindo para trás, com o respectivo cavaleiro, e assim longe outras coisas. Esse livro é muito engraçado. A última vez que eu li, eu ri muito, nem dessa edição aqui. Mas muitas mais outras eu ainda tinha que aprender. O que ele vai aprender nessa fazenda, né? Do tio Emílio. São Marcos é uma história assim de um cara numa mata em que as coisas assim vão tomar grandes proporções dentro dessa mata, né? Interessante também. Corpo Fechado, a história, né, de algo aí que sempre acontece nas Minas Gerais, né? Alguém tem um corpo fechado, né? Bala nenhuma atinge essa pessoa, né? Então é muito interessante. Vou ler o início. João Boi caiu de um barranco de 20 metros. Ficou com a cabeleira enterrada no chão e quebrou o pescoço. Mas meio minuto antes estava completamente bêbado e também no apogeu da carreira. Era o espanta-praças, porque tinha escaramuçado uma vez um cabo e dois soldados, que não puderam reagir por serem apenas três. Você o conheceu, Manuel Fulô? O que vai acontecer? Essa história é interessante também do corpo fechado, né? Conversa de Bois é um dos mais lindos, junto com o Burrinho Pedrez.
É a história dos bois, né? Dois bois que levam um carro de boi, claro. Nesse carro de boi, um senhor é, que, que dirige o carro, né, tá levando no meio das coisas, rapadura, o corpo de um homem morto. E na frente vai o carreiro, acho que é isso mesmo, né? Ou o guieiro, o guia, que é um menino que tá chorando. E os bois vão conversando entre si, falando: por que ele tá chorando? O que será que esse menino tem? Será que tá com gripe? Mas aí, no decorrer do conto, eles vão descobrindo que o menino tá chorando porque aquele que tá morto lá é o pai dele. E o que tá dirigindo o carro é o amante da sua mãe, né? Então, assim, sabe, todo o sofrimento da criança. E os bois vão tomar uma atitude também inesperada, muito legal, para vingar o menino e ajudar o menino. Amei esse conto, lindíssimo. O último conto, gente, é um conto também muito conhecido, A Hora e Vez de Augusto Matraga. Esse Augusto Matraga, um jagunço, né? De repente foi perseguido por outro bando e quase morto, né? Jogado numa pirambeira, é encontrado por dois velhinhos que cuidam dele, né? E restituem a sua saúde. Será que ele vai continuar bom até o fim? Arrependido dos seus erros, não vai mais ser jagunço. Esse conto, ele é, como eu falei, publicado separadamente, A Hora e Vez de Augusto Matraga, né? Um dia vai chegar a vez desse Augusto Matraga morrer também. Então, assim, são contos deliciosos, né? Vamos ver o que a Vilma fala aqui. Eu quis trazer, olha, ela tá falando do pai, aqui nesta parte. Esse livro também é muito lindo, gente. Em que ela tá lembrando, assim, do pai, sempre é um livro de relembramentos, né? O homem, o escritor. O seu primeiro livro, né, ela está dizendo, já nascera, pouco sabendo disso. Eram os contos que em 1937 haviam concorrido ao prêmio Humberto de Campos, da livraria José Olímpio Editora, e alcançaram o segundo lugar, voto de desempate após divergências entre julgadores, conforme subsequente testemunho de Marcos Rebelo e Graciliano Ramos. Ainda assim, permaneceu mais 7 anos refazendo o escrito, né? Ele foi para a Europa, lá ele ficou refazendo os contos, repolindo linguagem e estruturas. Era um perfeccionista. Pensava talvez como Rousseau, o filósofo, né? Também tardio, estreante na literatura. A metade da vida não basta para compor um bom livro, nem a outra metade para o corrigir. Em abril de 1946, Sagarana então é publicado pela editora Universal do amigo Caio Pinheiro. Foi estrondoso sucesso, o deflagrar de uma revolução literária. 2 edições seguidas e esgotadas, e o prêmio da Sociedade Filipe de Oliveira. Sagarana foi consagrado pela crítica como uma importantíssima obra de ficção. O jovem diplomata, então, após a volta ao Brasil, foi designado para nossa embaixada em Bogotá, onde permanecera até 1944. No ano seguinte, uma excursão pelo interior de Minas, que ele cita em uma de suas cartas, reúne mais uma vez o escritor e a terra, na alegria do contato maior. Sagarana, em pleno sucesso, papai é convidado para chefe de gabinete do ministro das Relações Exteriores, João Neves da Fontoura. Então é isso, ela vai contando, né? Mas o livro foi publicado em 46. Foi um estrondoso sucesso, né? Que aqueles escritores que votaram contra, né, ficaram até envergonhados. Mas como, né? Um livro desse Guimarães Rosa. Mas não conheciam. Ele veio como um pseudônimo, Viator. Aqui nessa edição comemorativa nós temos uma carta do Guimarães Rosa, gente, muito interessante, falando sobre Sagarana, sobre os contos. É uma carta, então, em que ele revela para o João Condé os segredos de Sagarana. Prezado João Condé, não vou ler na íntegra não. Exigiu você que eu escrevesse mano própria nos espaços brancos deste seu exemplar de Sagarana, uma explicação, uma confissão, uma conversa a mais extensa possível, o imposto João Condé para escritores, enfim. Ora, nem o assunto é simples, nem sei eu bem o que contar. Mirrado, pé de couve seja, o livro fica sendo. No chão do seu autor uma árvore velha, capaz de transviá-lo e de o fazer andar errado.
Se tenta alcançar-lhe os fios extremos. No labirinto das raízes, graças a Deus, tudo é mistério. Algo, porém, tem de ser dito: o autor, o que é do autor, mas a João Condé, o que é de João Condé. Assim, pois, em 1937, um dia, outro dia, quando chegou a hora de Sagarana ter de ser escrito, pensei muito. Num barquinho que viria descendo o rio e passaria ao alcance das minhas mãos, eu ia poder colocar o que quisesse. Principalmente nele, poderia embarcar inteira, no momento, a minha concepção de mundo. É isso que ele quer colocar no livro, né? A sua concepção. E daí então ele vai dizer, olha, o livro foi escrito todo na cama, a lápis, em cadernos de 100 folhas, em 7 meses. 7 meses de exaltação, de deslumbramento. Passei horas de dias a compor as 12 novelas, eram 12 no início. Cantando cantigas sertanejas, dialogando com vaqueiros de velha lembrança. Paisagens da minha terra ia boiando para um gado imenso. Queria trazer isso para o texto, né? As boiadas. Quando a máquina esteve pronta, parti. Lembro-me de que foi num domingo de manhã. Aquele dia, depois que o livro perde, né, ele diz: depois repousou durante 7 anos. E em 1945 foi retrabalhado em 5 meses. 5 meses de reflexão e de lucidez. Então, olha, em 36, né, 37, ele leva o livro para o concurso. Depois, só em 46 que vai ser lançado, né? Interessante. Vai ser trabalhado, né, é lançado. Ele vai trabalhar em 45. Nessa questão aí das modas sertanejas, gente, aqui no começo de cada conto tem uma quadra sertaneja, sabe? Uma música própria aí das Minas Gerais. Aqui, por exemplo, no início, tem essa música, olha. Lá em cima daquela serra passa boi, passa boiada. Passa gente ruim e boa, passa minha namorada. Quadra de desafio. Então ele resgata essas cantigas sertanejas, né? Vou ver uma outra aqui, olha. Canta, canta, canarinho, ai, ai, ai. Não cantes fora de hora, ai, ai, ai. A barra do dia aí vem, ai, 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 coitado de quem namora. O trecho mais alegre da cantiga mais alegre de um capial beira-rio. Aqui no canto Sarapalha. Deixa eu ver uma outra. Tira a barca tira a barca da barreira, deixa Maria passar. Maria é feiticeira, ela passa sem molhar. Cantiga de treinar papagaios. Esse aqui, olha. Conversa a 2 metros de profundidade, amei. E grita a piranha cor de palha irritadíssima, lá no fundo do rio. Tenho dentes de navalha e, com um pulo de ida e volta, resolvo a questão. Exagero, diz a arraia. Eu durmo na areia de ferrão a prumo, e sempre há um descuidoso que vem se espetar. Pois amigas, murmura o Ginomoto, mole carregando a bateria. Nem quero pensar no assunto se eu soltar 3 pensamentos elétricos, bate, poço em volta, até vocês 2 boiarão mortas. Tá, estavam discutindo lá e falou, não, deixa eu fazer alguma coisa aqui, vocês vão ver. Tá no canto do elo, né, o início. Então é interessante essas músicas sertanejas, né, das Minas Gerais. Então ele vai contar que levou o livro em 37, no dia 31 de dezembro, às 5:30 da tarde, na livraria José Olímpio, para para participar do concurso Humberto de Campos. O título escolhido do livro, gente, era Cesão, mas para melhor resguardar o anonimato, pespeguei no cartapácio, à última hora, este rótulo simples, Contos. Título provisório a ser substituído por Viator. Porque eu ia ter de começar longas viagens logo após. Ele pensou em Cesão, mas deixou Contos para levar aí para o concurso, e também pensou em Viator. Então aqui é interessante, ele vai comentar as histórias. Olha, como já disse, eram 12 as histórias. Burrinho Pedrez, que permaneceu, né? É uma peça não profana, ele diz, mas sugerida por um acontecimento real passado em minha terra há muitos anos. O afogamento de um grupo de vaqueiros num córrego cheio.
Olha que legal, né? Ele está contando aí, fazendo um resumo. A volta do marido pródigo, a menos pensada, ele não trabalhou muito, né? Das novelas do Sagarana, a única que foi pensada velozmente, na ponta do lápis. Também quase não foi manipulada em 1945, quando ele refez os contos ou retrabalhou os contos. Tá aqui, né? Essa permaneceu. Duelo. Aqui tudo aconteceu ao contrário do que ficou dito para a anterior. A história foi meditada e vivida durante um mês para ser escrita em uma semana, aproximadamente. Contudo, também quase não sofreu retoques em 1945. A história daqueles dois duelistas, né, que nunca se encontram. Sarapalha, desta história, pouco me lembro. No livro será ela talvez a que menos gosto. A de que menos gosto. Ele fala. Eu gosto muito dessa história. Questões de família não tá aqui. História fraca, sincera demais, meio autobiográfica, mal realizada. Foi expelida do livro e definitivamente destruída. Uma história de amor, um belo tema que não consegui desenvolver razoavelmente. Teve o mesmo destino da novela anterior, também não está. E no começo eram 12, depois sobraram 9. Minha gente, por causa de uma gripe, talvez foi escrita molemente, com uma pachorra e um descansado de espírito, que o autor não poderia ter ao escrever as demais, também não está. Conversa de bois, essa é linda, né? Aqui houve fenômeno interessante, o único caso neste livro de mediunismo puro. Eu planejara escrever um conto de carro de bois com carros, bois, o guia e o carreiro. Penosamente urdi o enredo e um sábado fui dormir contente, disposto a pôr em caderno no domingo a história. Mas no domingo caiu-me do ou no crânio, prontinha, espécie de Minerva, outra história. Olha que interessante. Também com carro, bois, carreiro e guia totalmente diferente da véspera. Não hesitei, escrevia logo e me esqueci da outra da anterior. Em 1945 sofreu grandes retoques, mas nada recebeu da versão pré-histórica, que fora definitivamente sacrificada. Então ele pensa em uma história, vai dormir no outro dia, vem outra, usando os mesmos personagens, e depois ele retoca, mas não tem nada da primeira história. Bicho Mal também não está aqui no Sagarana. Deixou de figurar no Sagarana porque não tem parentesco profundo com as 9 histórias deste, com as quais se amadrinhara, apenas por pertencer à mesma época e à mesma zona. Seu sentido é outro, ficou guardada para outro livro de novelas já concebido, e que daqui a alguns anos talvez seja escrito. Então ele ficava remoendo, né, os textos. Corpo Fechado talvez seja a minha predileta. Manuel Fulô foi o personagem que mais conviveu humanamente comigo, seu Manuelzão, né? E cheguei a desconfiar de que ele pudesse ter qualquer espécie de existência. Não sei se é o Manuelzão, é Manuelzão Nardi, Manuel Nardi, não sei se é o mesmo. Assim viveu ele para mim mais umas 3 ou 4 histórias. É o personagem, Manuel Fulô, né? Que não aproveitei no papel porque não tinham valor de parábolas, não transcendiam. Manuel Fulô é o personagem, não é o Manuelzão, não tem nada a ver. São Marcos, demorada para escrever, pois exigia grandes esforços de memória para a reconstituição de paisagens já muito afundadas. Foi a peça mais trabalhada do livro. E A Hora e Vez de Augusto Matraga, a história mais séria, de certo modo, síntese e chave de todas as outras, né, o tema da morte. Não falarei sobre o seu enredo, sobre o seu conteúdo. Quanto à forma, representa para mim vitória íntima, pois desde o começo do livro o seu estilo era o que eu procurava descobrir. Ele termina, olha, por ora, Condé, aqui está o que eu pude relembrar acerca do Sagarana. Se você quiser, eu poderei contar mais tarde, num exemplar da segunda edição, algumas passagens históricas ocorridas entre o dia 31 de dezembro de 1937, quando ele leva os originais dos contos para o concurso Humberto de Campos, e a data em que o livro foi entregue à editora Universal. Serve? 8 anos depois, em 1946, que o livro sai. Com um cordial abraço do Guimarães Rosa. Interessante demais, né? Ele contando sobre o livro para o Condé e para a gente, né? Sobre as histórias do livro. Então, se você quiser começar por aqui, gente, é uma boa indicação para saborear o Guimarães Rosa, suas histórias, releia, sabe, vai devagar, você vai sentir o cheiro das Minas Gerais, a delícia desse escritor, né, da obra desse grande escritor brasileiro. É isso, um abraço e até mais.